E soldados russos meteram bala num objeto voador não identificado que se atreveu a entrar no espaço aéreo deles. Tá aí o bichão na tela, né? Deu mó fuzuê esse objeto aí lá na Rússia. Então vamos abordar sobre esse assunto aqui. E outra coisa que a gente vai comentar, que é uma coisa bem inusitada. Você se lembra do asteroide 2024 YR4? Que teria ali uma chance bem grande de colidir com a Terra. Aí depois de observações, essa chance diminuiu, praticamente desapareceu e parece que ele vai colidir com a Lua. Pois bem, um novo estudo, uma nova observação feita pelo pessoal lá do ESO, no telescópio Gemini, que está localizado lá no Chile. Bom, eles descobriram que esse objeto tem um formato de OVNI. Olhem só vocês, ele tem um formato de disco e fica girando. E está vindo para cá. Olhem só, que maravilha. Então é sobre isso que a gente vai comentar neste vídeo de hoje. Nossa, que doideira. Todo dia é um plot twist sobre esse objeto aí, o 2024 YR4. Mas, enfim, vamos lá. Mas antes de dar continuidade com esse vídeo, deixa eu dar uma paradinha aqui para o Momento Insider, o momento da nossa parceira Insider, que está em clima de festa porque está rolando o aniversário da Insider lá no site deles, com várias promoções acontecendo todo dia. E eu sei que você que está assistindo aí sempre espera uma oportunidade para comprar essa camiseta que eu uso em praticamente todos os vídeos, né? Pô, o Schwarza sempre usa essa camiseta, queria comprar, mas estou esperando o momento certo. O momento chegou. Aliás, uma coisa interessante que eu posso compartilhar aqui com vocês sobre a Insider é que eu uso tanto a Tech Shirt que teve uma vez que o cara me reconheceu, um inscrito do canal me reconheceu na feira, e ele teve certeza que era eu porque ele olhou que eu tava com a camiseta preta da Insider, né? Porque as pessoas me olham na rua e ficam na dúvida se sou eu mesmo, né? Pô, é diferente você me ver aqui no vídeo e me ver na rua. Aí o cara me viu, daí, pô, você é aquele, mas daí ele me viu que eu tava de Insider e falou, ah não, é o Schwarza mesmo, e foi lá e conversou comigo. Então, né, praticamente é a minha roupa do trabalho aqui, a Insider, mas eu uso em todos os momentos, uso no lazer, uso quando vou sair para fazer algum evento, eu gosto porque me deixa confortável. E se você estava esperando a oportunidade de comprar, a oportunidade de comprar Insider é agora, porque o cupom Schwarza vai te dar 15% de desconto, que será somado às promoções que estão rolando lá no site por conta desse mês de aniversário. E aí os descontos, meus amigos, podem chegar até 30%. 30% de desconto para comprar uma Tech Shirt, Future Shorts, tem roupa de banho, roupa de frio, tem uma infinidade de peças ali para você escolher a seu agrado. Então vai lá, usa o cupom Schwarza e tire a prova. Todas as coisas que eu falo aqui, se ela realmente tem tecnologia anti-odor, anti-suor, se ela desamassa no próprio corpo, se ela é confortável para você usar em qualquer ocasião. Você quer fazer o test drive? O momento é agora. Usa lá o cupom Schwarza, o link está aqui embaixo na descrição. E se você estiver vendo esse vídeo pela TV, é só usar esse QR Code aqui. Beleza, pessoal? Agora vamos dar continuidade ao vídeo de hoje. Então, primeiro vamos comentar aí sobre este objeto que apareceu lá na Rússia e que muitas pessoas estão falando que é um OVNI, que teria aparecido ali. E aí, obviamente, quando alguma coisa aparece no espaço aéreo de um país, ele leva uma rajada de bala. Então eu vou colocar o objeto aqui na tela. Eu vou colocar com som, vou passar uma vez com som, depois a gente vai ver aí a análise, né? Então vamos lá, deixar um sonzinho aqui, bem da hora. Vou dar o play aqui e vou assistir em ritmo de festa que balança o coração. Acho que agora que vai aparecer a rajada de tiro. Olha lá a rajada.
Então tá ali o objeto. Vamos lá. Como vocês puderam ver aqui, né, o objeto ele foi alvejado pelos militares russos, né? E aparentemente ele não caiu, né? Isso tem circulado desde ontem na internet. Muitas pessoas em sites que abordam ufologia têm falado que isso aqui é um OVNI, coisa e tal. Eu já sabia dessa situação desde ontem, né? Porque eu sigo muitas páginas, inclusive páginas militares, como Hoje no Mundo Militar e assim por diante. E eu já sabia do que se tratava. Quem manja inglês já deve ter lido aqui a legenda da matéria e já também deve ter deduzido o que pode ser. Mas o que foi que aconteceu? Qual é o contexto disso aqui que a gente está vendo? Bom, houve realmente uma invasão do espaço aéreo, né? E aí, obviamente, como é um país que está no meio de um conflito, abriram fogo contra esse objeto não identificado. Só que, aparentemente, este objeto que a gente está vendo aqui era, segundo os russos, né, era um drone ucraniano. E esse modelo aqui, ó, cadê? Aqui. Esse modelo aqui, ó. Esse aqui, galera, é um, cadê o RZ-500? É um modelo de drone que a Ucrânia tem. Só que ele não consegue ser controlado numa distância tão grande como ele se encontrava. Ele estava lá em Moscou. Não tem como controlar ele de tão longe. Ele tem as limitações dele. E aí as pessoas começaram a achar estranho toda essa história. Pô, isso aqui não pode ser um drone ucraniano por conta da distância. Enfim, os caras não conseguiram derrubar o cara. Ó, aqui, ó. Mais uma vez. Então, o que é isso que está acontecendo aqui, né? O que a gente está vendo? Então, vários sites que abordam assuntos militares, que fazem cobertura do conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, trouxeram essa informação aqui, ó, que a Rússia inventou um ataque de um drone ucraniano, o RZ-500, para disfarçar o vexame que eles fizeram ao atacar um helicóptero deles mesmos. Resumindo, tinha um helicóptero russo voando ali perdido no espaço aéreo deles lá, falta de comunicação, sei lá o que aconteceu, os militares que estavam em terra acharam estranho, meteram bala no helicóptero deles mesmo. E aí, para não ficar ridículo, né, a situação, tá aqui, ó. Provavelmente é no modelo desse aqui. E aí, ó, a Rússia pensou ser drone ucraniano e disparou contra o seu próprio helicóptero, dizem analistas. Né? Vários sites estão falando disso aqui. Esse aqui é um site brasileiro, né? Aqui é um site gringo, que aborda o tema. Mas essa narrativa do drone ucraniano foi inventada pela Rússia, aparentemente. Eles sabiam o que se tratava. E aí foi uma rede de comunicação. Tanto é que os ucranianos estão fazendo piada com essa situação agora. Né? Eles estão zombando da Rússia por conta dessa falha deles aí tentar bater no próprio helicóptero. E vocês podem perceber que no vídeo dá para ver uma fumaça saindo. Algum tiro deve ter acertado o helicóptero. Porque dá para ver em alguns momentos aqui que está saindo uma fumaça dele. Aí você pensa, caramba, os OVNIs, os alienígenas, né? Olha lá, dá para ver claramente, gente, que é um helicóptero. Dá para ver claramente. Eu queria pegar uma parte aqui que aparece bastante a fumaça. Ali, ó. Vocês estão vendo? Tem uma fumaça saindo dele. Então alguma coisa deve ter acertado. Aí você deve estar pensando, mas Schwarz, esse padrão esquisito de luzes em cima. Tem a luz vermelha, que é uma luz de estrobo de identificação, né, de aeronaves e tal, mas tem essa luz estranha acima. Aí eu peguei um vídeo aqui que mostra um helicóptero pousando. Deixa eu ver onde eu coloquei. Esse aqui. Ele mostra um helicóptero pousando e ele tem algumas luzes ali que refletem nas hélices e fazem um padrão de luz aqui, ó. Olha aí. Deixa eu ver se está sem som. Ah, tá. Então, dependendo do posicionamento, do tipo de luz, enfim, vários fatores, dá aquela impressão mesmo, né? Ainda mais naquela distância. Então, pode ter se criado esse padrão de luz que a gente vê naquele vídeo. Mas, enfim, isso já foi abordado, gente, com muita clareza, tanto por instituições de mídia ucranianas quanto russas. Não tem dúvida do que era. Né? A Rússia está falando que é um drone, mas a gente sabe que esse modelo de drone aqui, o RX, né? O RZ-500 não chega nessa distância. Por conta das limitações desse modelo de drone aqui, ele não chegaria naquele local, né? Enfim, gente. Então, isso aqui não é OVNI. Não é OVNI. Agora,
Vamos para um assunto que eu acho mais interessante do que esse aqui, mas enfim, né? Vocês podem discordar de mim, estou aberto aqui a críticas, mas essa é outra coisa interessante, o próprio The Sun, que foi que divulgou essa coisa, ele conta toda essa história que eu estou contando aqui, ó. Eles colocam, né, o UFO no tema aqui no título, né, mas na própria matéria eles falam, né, que é um helicóptero que foi confundido com um drone ucraniano. Então não tem nada de OVNI aqui, gente. A própria matéria que serviu de fonte para um monte de site aí que fala de ufologia, fala aqui que foi uma confusão militar. Locademia de Polícia versão Guerra Rússia versus Ucrânia. Agora vamos para a matéria que saiu no futurismo.com, né, que o asteroide que ia acertar a Terra, chegou a ter 3% de chance de acertar a Terra, né, agora não vai acertar mais, que bom, reduziu para zero depois de observações do próprio James Webb. Enfim, eles pegaram um telescópio que está situado lá no ESO, né, o Gemini, e tentaram dar uma olhada mais de perto, para tentar entender qual é o formato, o padrão que esse objeto tem. E descobriram que ele tem um formato de um disco voador, e ele está girando no próprio eixo. Olha só que interessante. E para quem ficou por fora dessa notícia, né, as chances de atingir a Terra diminuíram, né, praticamente está no zero, mas ele tem chances grandes de acertar a Lua. Né? Tem 3,8% de chances de acertar a Lua, então ele pode chegar a atingir a Lua, né? Então isso aqui, ó, que está nessa imagem aqui, não vai acontecer mais, né? Agora a questão é ele atingir a Lua, mas é bem curioso que ele tem um formato aí de disco voador, né? E ele tem entre 30 e 60 metros de diâmetro. É uma coisa parecida do Independence Day, né? Independence Day, né? Aquele filme do Will Smith, né? Discos gigantescos. E vindo na direção da Terra. Olha só que coisa, que maluquice, né? Só para deixar a galera mais ansiosa ainda com esse objeto. Mas enfim, ele foi observado pelo Gemini, como eu falei. Deixa eu ver se tem outra informação que eu acharam interessante aqui. Ah, e ele vem de um local totalmente inusitado. Ele está saindo aqui do cinturão principal, né? Cinturão de asteroides principal. Né, o cinturão principal central empurrado por Júpiter. Ele saiu desse cinturão e foi empurrado por Júpiter na nossa direção, que segundo cientistas é algo inesperado, pois asteroides que cruzam com a órbita da Terra raramente vêm dessa região. Então isso eu achei interessante, né? Esse objeto que iria acertar a Terra e não mais tem o formato aí de um disco voador enorme girando e rodando na nossa direção. Né? Agora que eles sabem a direção que ele está, eles vão fazer mais observações nesse objeto inusitado. E aí, quando tiver novidades sobre ele, eu trago para vocês. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Schwarza, e se por um acaso, se realmente a previsão está certa e ele vai acertar a Terra? Né? A Lua. É que a Terra já foi descartado, tá? 0% aí de chances de acertar a Terra. Mas se por um acaso esse objeto acerta a Lua, né? Nisso aí realmente acontece. O que pode acontecer? A Lua vai ser tirada da sua órbita? O que vai acontecer? Vai acontecer de criar uma cratera enorme. Vai ser uma cratera absurda, vai ser uma coisa muito interessante de observar daqui da Terra, né? E isso não é suficiente para tirar a Lua da sua órbita ou qualquer coisa do tipo. Vai criar uma cratera enorme, vai ter um impacto, mas nada de tirar ela da órbita, até porque o objeto no máximo tem 60 metros de diâmetro. Né? Se ele fosse um pouco maior do que isso, talvez, né? Bem maior que isso, na verdade. Mas desse tamanho, a Lua já levou outras porradas até piores que essa. Né? Mas vai ser interessante de a gente observar em tempo real o impacto de um objeto desse, né? Num corpo celeste, no caso aqui a Lua. E imaginar, e se fosse aqui? Né? Então vou continuar observando esse objeto em formato de disco, inusitado também, porque geralmente não tem esse formato, né? Os asteroides. Que doido, né? E quando tiver mais informações sobre ele, eu trago aqui para vocês. Para não perder nada, já sabe, se inscreva no canal. E lembrando, se quiser apoiar meu trabalho aqui, você pode comprar as roupas da Insider, que neste mês de abril está fazendo aniversário. Olhem só, está ficando mais velha a Insider. E por conta do aniversário, está rolando várias promoções lá no site deles. E se você usar meu cupom Schwarza, como eu falei no começo do vídeo, você vai ganhar 15% de desconto, que será somado às promoções que estão rolando lá no site. E aí os descontos podem chegar até 30%. Então, ótima oportunidade aí de você conhecer as roupas da Insider e comprovar por si próprio, quase que não sai, se a qualidade é tudo isso que as pessoas falam mesmo, beleza? Então o link está aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!